Jornal da Mix. Voltando aqui com o Jornal da Mix, não estranhe, porque a Gisele e o Pancho, né, cederam o espaço aqui pra gente falar um pouquinho a respeito da PAN, que está vivendo um momento muito legal, disputando o Campeonato Sul-Americano, disputando Superliga A, por isso que até a Morgana, a entrevista foi uma ideia da nossa Morgana, que nos auxilia aqui também na produção do jornal. Obrigado aí pra Morgana e pra Andressa também. Estamos recebendo o Fernando Becker, presidente da PAN, e o Paulo Henrique Cruzeta, diretor comercial, pra gente falar um pouquinho, né, a respeito da PAN. Presidente, bom dia, né, diretor também, sejam bem-vindos, pode ficar à vontade, chegar mais pertinho do microfone pra gente poder bater um papo aí. Bom dia pra vocês. Bom dia, ouvintes da Mix. Estamos ainda com a adrenalina a mil, né? Por conta do jogo de ontem à noite, que nos garantiu acesso às semifinais da Sul-Americana. E agora ansiosos para o jogo de hoje à noite, né? Bom dia a todos os ouvintes da Mix. Estamos aí, como o nosso presidente falou, ainda no calor do jogo de ontem, né? Fizemos história ontem, nos classificamos para a semifinal do Sul-Americano. E continuamos aí nessa temporada maravilhosa que está sendo para a PAN. Pois é, essa até foi a ideia de trazer vocês aqui, porque eu acho que a gente pode resumir assim, a PAN vem fazendo história, né? É isso, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente está passando por uma competição difícil que é a Superliga Nacional, né? E teve agora esse gap, né? Essa brecha para a Sul-Americana que o Blumenau está sediando. E conseguimos aí fazer, né? Derrubar alguns favoritos e conseguir agora uma vaga na semifinal, né? Sem dúvida nenhuma, é a nossa estreia numa competição internacional sul-americana, né? E com êxito até agora, né? Pois é. E a gente fica pensando, vai jogar contra o Cruzeiro, né? A gente não precisa falar muito do Cruzeiro, né? A apresentação do Cruzeiro todo mundo sabe, conhece, enfim. Mas dá para ganhar deles. A gente tem um histórico recente que pode nos dar um pouco de esperança, né? Com certeza. Até o nosso assessor Giovanni estava comentando ali, nosso último jogo, nossa última Superliga, a gente surpreendeu o grande Sada Cruzeiro, né? Que hoje em dia é o líder da Superliga, o atual campeão mundial. Então, a gente tem um histórico de surpreendê-los. Então, se a gente entrar no jogo e fizer novamente essa surpresa, né? Temos tudo para sair vitoriosos. Hoje, 7 horas da noite a partida, né? Quer dizer, e é importante a presença do público, né? Aquele fervo na arquibancada é muito importante, né? Sem dúvida que o nosso sexto jogador faz bastante diferença na hora da pressão, na hora de emprestar energia quando a gente precisa nos recuperar, assim, sem dúvida nenhuma, é muito importante isso, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena deixar consignado, para até que o espectador tenha uma ideia da dimensão do que nos separa do Sada Cruzeiro, o orçamento do Cruzeiro é 15, 20 vezes maior do que o da PAN. Então, para ter ideia, a gente tem, dos times da Superliga A, nós somos o 11º orçamento. De 12? De 12. Para ter ideia do quão o exercício e a criatividade que nós temos que ter para manter o time em pé e cometer alguns crimes volta e meia, né? Mas isso não é motivo para desmerecer, a gente vai tentar jogar de igual para igual, né? E quem sabe a gente cometer, né, uma molecagem hoje, né? E eventualmente ir para a final. E pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Agora, até você estava comentando a respeito dessa questão de valor, né? E de vez em quando eu brinco aqui com o Pancho, que a gente fica muito marcado. Pancho, vamos lá, já puxa direto, apoia leva, já puxa direto, apoia leva. Mas agora é a PAN Rolon. Eu falo isso por quê? Porque a marca do patrocinador fica muito ligada. E você ter uma marca ligada ao esporte é muito importante, né? E essa, eu nem gosto de chamar de ajuda, porque não é ajuda, ele tá... É uma tratativa comercial, ele está tendo retorno com aquilo. Mas isso é importante, quer dizer, ter uma marca e ter o apoio do empresariado, né? Isso é essencial, né? E como falasse, né? De fato não é ajuda, não é doação, não é nada, né? O retorno que se tem numa marca diante da exposição na mídia. Imagina que às vezes passa jogo na Sport TV, todos os jogos passam na Sport TV, em um horário nobre. Então, todo esse investimento que é feito, há, sem dúvida nenhuma, um retorno para a imagem do patrocinador. Nós tínhamos até o ano passado o patrocínio da Eleva, que, aliás, o Carlos Mitz nos deu um apoio gigantesco e nos permitiu, né, montar equipes bastante competitivas. E, infelizmente, esse ano a gente não teve continuidade. Sim. E temos o patrocínio da Rolon agora, que é uma empresa carioca.
O que nos causa espécie, mas a gente está trabalhando para isso, a gente bateu portas em vários empresários aqui em Santa Catarina, mas tem que vir uma empresa carioca para patrocinar um time de Santa Catarina, né? E até o ano passado nós éramos os únicos representantes do sul do Brasil na Superliga, né? Mas a gente quer acreditar, né, que um resultado, né? Notem que a gente nós não somos aventureiros, nós somos um clube com 40 anos de história, né? Sim. E mais, nós temos um DNA formação de atletas. Então a gente tem um projeto social, nós temos um projeto de formação de atletas de base e a cereja do bolo, vamos chamar assim, que seria a participação em esporte de alto rendimento. Então vincular a imagem da empresa com o clube, com essa seriedade, com esse prestígio em todo o Brasil, sem dúvida nenhuma, todo mundo está ganhando, né? É verdade, tanto o clube quanto a pessoa, a empresa que está expondo a marca. Agora, a gente estava comentando a respeito, e o presidente chamou esse assunto da base, né? Porque muitas vezes, olha o final, né? Você está aqui no Galegão acompanhando um jogo da PAN contra os grandes times do Brasil, mas ali é o final, como o senhor comentou, é a cereja do bolo. Quer dizer, tem todo um projeto de base. Gostaria que vocês falassem, até para que o ouvinte da Mix entenda que o trabalho começa lá embaixo, né? São escolas, são atendidas, são crianças, são adolescentes. O acompanhamento todo é feito, né? Tá, então, só para entender, nós temos um trabalho social que nós temos vários polos esportivos de iniciação esportiva de meninos e meninas em comunidades carentes em Blumenau, em que a gente oferece capacitação para os técnicos, material esportivo e, obviamente, pega uma criança um pouco mais alta, com coordenação motora, a gente traz eles para começar para a base. Inclusive, se não tiver condições financeiras, até a gente consegue bolsa de estudo para esses jovens. Então, existe, de fato, um trabalho social muito bem consolidado, que envolve 800 jovens, para ter ideia. Tá? A base nós jogamos só com meninos, né, só com uma modalidade masculina, que vai do sub-13 até o sub-19. E agora um trabalho para até virar o sub-21. Esse é o nosso DNA há 40 anos, desde que o professor Arthur, né, saudoso professor Arthur Novaes, trabalhou com isso. Para eu ter uma ideia, toda a diretoria da APAN hoje é formada por ex-atletas formados na base da APAN, né, da Tamambarão, né? Então, eu fui, o Sandro Melo, nós temos o Hélio Schwartz, enfim, todos esses hoje diretores fizeram parte, né? Cresceram dentro da APAN. E junto com o seu Arthur, inclusive, alguns, né? Ou a maioria, todos nós, né? atletas todos, do né? seu Arthur, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó, que legal. Que quando ele faltou em 2010, né? Quando ele faleceu, houve um breve esmorecimento do projeto, até que em 2013, 2014, capitaneados pelo Luiz Fernando, que é filho dele, né? Filho do seu Arthur, nós então retomamos esse projeto. Até então era o Clube Escolar Barão de Rio Branco, a gente mudou o nome para a Associação Professor Arthur Novaes em homenagem, né, ao nosso grande nome. Né? É verdade. Então, Paulo, essa questão até da parte comercial, de você vamos lá, comercializando, porque é uma marca, tem despesa, tem gasto, tem custo e tem que se pagar. Com toda essa estrutura que a PAN oferece, desde lá da base até os jogos aqui no Galegão, fica mais fácil você fazer essa venda, apesar do que o presidente comentou, que teve vir uma empresa carioca para cá para patrocinar a PAN, né? Sim, o histórico eu falo com propriedade, que eu sempre acompanhei, o nosso presidente comentou, eu sempre acompanhei de fora e vendo da ótica de adversário, né? Eu joguei muitos anos em equipes de São José e Florianópolis e via sempre como uma referência todo o trabalho que era feito em Blumenau. Né? Então, hoje o público está indo ver uma semifinal do Sul-Americano. O nosso presidente comentou sobre o orçamento, né? A diferença, mas tudo é o momento que a gente está, né? Claro. A gente tem atletas aqui que passaram pela cidade de Blumenau, um exemplo, o Lipinho, que aqui era chamado de Chupita, né? Ele foi campeão olímpico, se você pegar a última medalha olímpica, o último ponto foi dele. Sim. Então, o blumenauense tem a chance de ver um atleta como o Breno Lopes, o Lipinho. Hoje em dia ele está aqui, ele está no começo, como você falou, está galgando, né, o seu espaço dentro do mercado do voleibol, só que ele é muito novo, são atletas muito jovens, né? Todo momento, mas esses atletas a gente tem total certeza que vão despontar e vão ser grandes atletas do cenário nacional. Como a gente já tem esse histórico, né? O Thiago Brender, o Rafa, a gente pode ficar o dia todo aqui citando pessoas que vestiram a camisa da seleção brasileira. E dentro desse contexto, a gente sempre tenta trazer para o empresário de Blumenau que ele está apoiando e ligando a sua marca a um projeto de anos,
né, com um projeto de referência no estado e um projeto de muito respeito no cenário nacional. A gente participar de uma Superliga com orçamento 15 vezes inferior a esses times de ponta é a mesma coisa que você pensar um time de Série D jogar Série A. É verdade. Então, é uma discrepância, assim, muito grande mesmo. A gente vem fazendo bastante milagres assim, dentro Mas sabe que tem uma curiosidade em relação ao voleibol, que diferentemente do futebol, em que basta o time ser campeão da Série D para subir para a Série C e assim por diante, no vôlei não basta vencer em quadra para poder participar de uma Superliga, né, nós temos que provar antes de iniciar a competição que nós temos condições de terminar a Superliga. exatamente. Então há essa responsabilidade e a gente... Tipo um fair play, vamos lá. fair play financeiro, né? Exatamente. Tem que provar para evitar, para não evitar o transtorno dentro de uma competição de uma equipe abandonar, né? É isso aí, o Giovanni Vitória até que tá aqui, ele me lembrou aqui, 500 mil de retorno de imagem na última Superliga, né? Só eleva, né? Quer dizer, dá retorno. E a gente realmente fica martelando isso, por quê? Porque o trabalho é feito desde lá do início pra gente ter esses jogos bacanas que a gente tem aqui no Galegão. Agora, só pra gente já encaminhando aqui um encerramento, eu gostaria até pro ouvinte, talvez aqui da Mix, todo mundo conhece a Associação Professor Arthur Novaes, esse projeto todo, começou lá no Barão. Quem não foi alguma vez ver um jogo lá no ginásio do Barão, né? Na época era Barão ainda, mas quer dizer, são muitos anos de história, né? Então, pô, isso é uma coisa que a PAN tem, quer dizer, história, né? É um negócio que não é de agora, como vocês falaram, 1, 2 anos, não. São 40 anos de estrada fazendo um trabalho sério aqui em Blumenau, né? Exatamente. Nesse ano de 2024, nós completamos 40 anos de CNPJ, vamos chamar Já assim, pensou? né? A primeira equipe que o professor Arthur Novaes montou dentro da Escola Barão, na quadra de cimento ainda, foi em 79. Olha aí, ó. Então, 5 anos depois, houve necessidade, né, de institucionalizar o clube, então virou Clube Escolar Barão do Rio Branco, e desde então ele veio formando atletas, até que em 99 nós participamos da primeira Superliga A. Então, até então, e sempre ganhando, né, o troféu Eficiência, que é dado pela Federação Catarinense de Voleibol para a melhor escola de voleibol do estado, né? Então a gente sempre vem ganhando, né, vencendo as categorias de base. E sem dúvida nenhuma, a nossa ideia é permanecer na Superliga lá, obviamente, né, e cada vez atingindo maiores colocações, mas sem dúvida nenhuma, o nosso DNA, a nossa formação, o espírito é formação do atleta. Show de bola. Queríamos agradecer muito, agradecer o Fernando Becker, que é presidente da APAN, o Paulo Henrique Cruzeta, diretor comercial. Para finalizar, nos próximos anos, o torcedor, aquele que vai em todos os jogos e tal, tem uma diferença muito grande de orçamento, a gente sabe, mas será que dá para tentar diminuir essa margem, né? A gente sabe que não é fácil, mas existe alguma possibilidade de diminuir essa margem financeira entre a APAN e os grandes times aí do Brasil, os grandes clubes do Brasil? Paulo, acho que isso aí a gente precisa sensibilizar, né? Agora fica um apelo, né? Não é chamar de apelo, né? Vamos chamar de convocação para o empresariado catarinense, né? Para ele entender que Blumenau leva as cores, né? Que a APAN leva as cores de Blumenau e de Santa Catarina, né? Uhum. E que, sem dúvida nenhuma, há um retorno financeiro para eles. Então não é uma ajuda, não é uma doação, é de fato uma relação ganha-ganha. E que com isso, né, nos dando capacidade financeira para montar equipes cada vez mais competitivas, não tenha dúvida que a gente pode, representar bem a nossa cidade, né? Sim, e desmistificar, né, também a situação de que é caro demais patrocinar um clube de voleibol. Então, você consegue diversos tamanhos de patrocínios, né, num clube de voleibol da Superliga A. Então, tirar essa barreira que você pode estar ali ligado a uma grande marca, participando de jogos transmitidos pela Sport TV, transmitido pelo canal Vôlei Brasil, né, com uma audiência muito grande, e você pode investir não um valor absurdo, mas investir um valor que é condigente com o tamanho da sua empresa. Exatamente, entendeu? Até com o tamanho do que é a PAN, né? E sabe que uma coisa que é bastante gratificante para nós da diretoria, que nos doamos sem receber nada em troca, né? Aliás, sem receber nada financeiro em troca, né? Porque o retorno afetivo e emotivo é muito, muito, muito intenso.
mas a gente circular pela rua e ver as pessoas usando a camisa da PAN. Isso é legal. Então a gente sempre acostumado a ver gente Isso com é time de muito futebol, de repente a gente vê as pessoas vestindo as roupas da cidade e com orgulho, né, de torcer para a PAN, né? Outro ponto importante, né, Fernando, que você comentou, a gente tem uma cidade apaixonada pelo voleibol. É isso aí. Então, o empresário que quer investir, ele vai investir numa cidade que ama tradicionalmente voleibol. Então, pode ter certeza que vai estar bem representado. Senhores, obrigado, Bill, e boa sorte hoje à noite. Vamos estar lá para acompanhar. Opa, muito obrigado. Valeu, então. Obrigado. Conversamos com o Paulo Henrique Crozeta, diretor comercial da PAN, e também com o Fernando Becker, presidente da PAN, que hoje à noite, 7 horas, torcedor convocado aqui no Galegão. Uma partida importantíssima. Mais importante, sem dúvida nenhuma, né? Talvez não da história, mas uma das mais importantes. Não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvida disso. Contra o Sada Cruzeiro, 7 da noite aqui no Galegão. Jornal da Mix, oferecimento Graduação EAD Uniaselv. Mais de 190 cursos a partir de 99 mensais. Inscreva-se! Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro, é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.